Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dromos Talk. Nós estamos na segunda temporada e a cada programa um assunto muito interessante para você acompanhar a nossa comunidade. Seja muito bem-vindo. Vá lá no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta e compartilha. Hoje o nosso programa é muito especial, você vai ver por quê. Primeiro, porque eu estou dividindo a bancada com a Carla. Olá, Carla! Vocês já conhecem a Carla, ela é a nossa orientadora educacional. Muito obrigada, Carla. Eu é que agradeço a presença, é um prazer enorme estar do lado de cá agora. Pois é, agora ela vai me ajudar aqui na conversa. E eu quero apresentar para vocês uma pessoa que é para mim muito, muito especial, do coração. Ela, a família dela, eu fui no casamento dela, eu fui quando ela ganhou o primeiro filho e fui agora vê-la quando ela ganhou o neto, que é da primeira filha que eu fui visitar na maternidade. Você imagina há quanto tempo a gente é amiga? Você imagina? E Deus nos abençoou com esse amor de pessoa que tem, assim, se dedicado muito ao nosso colégio. E eu quero que vocês conheçam, porque ela vai estar trabalhando a partir do ano que vem um pouquinho mais perto da gente, embora ela nunca estivesse distante. Seja muito bem-vinda, Luciana Avelar. Obrigada, que bom receber você aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando de um momento tão maravilhoso, né, enriquecedor, em que a gente pode conversar um pouquinho, né, sobre saúde mental, né, qualidade de vida, né. Então é um prazer enorme. Espero que vocês também gostem bastante, que seja produtivo, que seja algo que venha incrementar a vida no dia a dia de cada um. Legal, eu lembro do seu casamento, eu lembro de quando você ganhou a Ana. Estávamos ali fora, Amabile, conversando com o Rafael e contando a ele da primeira foto sua com a Ana Elizabeth no colo com 3 meses. A Ana falou assim, e depois foi a Ana Sofia com 3 meses. Pois é, lindo, né? Lindo demais. Muito Esse gostoso. é um presente de Deus, viu? É você, o Afonso, a tua família, é um presente de Deus na minha vida. Viu? Eu acho que ele foi generoso com todos nós, porque ele é muito generoso comigo, ele cuida muito, então põe sempre pessoas maravilhosas ao nosso lado, como vocês. Pois é, o privilégio, o Afonso, na minha opinião, o melhor professor de matemática, esteve no Dromos muitos anos, e agora se aposentou, porque a gente tem que se aposentar, não é? E os 2 filhos dele que estudaram com a gente, o Lucas e a Ana, que são muito especiais. E agora a Ana Sofia, que também já tomou posse de ser professora da turma. Ela já é a professora da turma. Muito legal, com 2 anos de idade, né? Ensinando a fazer biscoitinhos, né? Muito legal, muito legal. O primeiro dia de aula dela, eu falei, não, eles vieram buscá-la, mas ela está dando aula, não vamos interromper. Ela está dando aula. Mas seja muito bem-vinda, viu, Obrigada, Luciana? querida. Primeiro, assim, publicamente, muito obrigada por tudo, por todas as vezes que você interviu na nossa escola de uma maneira muito positiva, com os nossos alunos, no momento de dificuldades da escola, a gente sempre contou com você, com seu apoio psicológico, e agora a gente tem outros sonhos para o ano que vem, mas daqui a pouco eu conto para vocês. Sonhos, né? Gostosos, né? Bom, né? Eu queria começar o nosso bate-papo, se você podia falar um pouquinho sobre essa vocação da psicologia, né? Como essa questão surgiu na sua vida, isso é vocação, as pessoas precisam estar com amor nessa profissão para poder exercê-la, como foi? É uma caminhada, assim, bem longa, né? Porque quando a gente passa a relembrar, né, os tempos, a gente vai ver que já passou muito tempo, né? Então, só de formada eu já tenho 21 anos. A idade do Dromos. Então, a escolha pela psicologia, na época, veio porque eu falava assim, gente, o que eu vou fazer, né? Você chega ali no 3º ano e logo se pergunta, eu tenho vocação para quê? Né? E o mercado sempre te cobrando, né? E os pais também daquela pressão. Falei, bom, e aí? O que eu gosto de fazer? Né? E o que eu gosto de fazer é me relacionar, né? É cuidar das pessoas. Então, eu falei, vou procurar alguma coisa nesta área, né? E assim fui para a UNB, e naquela época, né, era lá no ICC e colocava aquela lista comprida, né, de ofertas de cursos, eu fui passando o dedinho falando qual é da saúde, qual é de cuidados, e cheguei na psicologia assim, lógico, já tinha toda a informação sobre o curso, mas realmente foi onde meu coração bateu. E quando a gente pensa em vocação, né, que fala assim, será que essa é a minha vocação? Será que vai dar certo? Eu fui pensar em tudo que eu gostava de fazer e nas informações, e minha mãe falou assim, vocação você vai procurar lá, né, no aspecto religioso, Deus nos vocaciona para as coisas, mas você vai procurar um emprego, é a lida do dia a dia, a coisa real, Luciana. Quando eu falei psicologia, ele falou, não faça isso não, vai procurar um direito, né? Mesmo, né? Você está no centro político do país, né, onde os empregos são todos na área governamental.
Eu falei, bom, tudo bem, vamos fazer as duas coisas, né? Então eu procurei o que eu queria de coração, onde meu coração bateu, que foi na psicologia, e falei, vamos fazer direito também, que eu vou te agradar, né? Vamos, quem sabe, né? E aí, quando a gente concilia a questão do onde o nosso coração bate, onde as nossas habilidades estão, o que nos dá prazer no dia a dia, né? Que é essa atividade que flui, que é gostosa, né? Que vai passando, assim como um rio de um leito de um rio que vai fluindo, né? Que fala assim, não tem obstáculo, vai simplesmente seguindo, né, o curso. Você fala, opa, aí eu me encontrei, né? Aí é algo prazeroso, aí é algo que me traz realização. E assim, no direito, já no 4º semestre, eu fazia UNB manhã e tarde, já casada, um tempo depois. Falava assim, Afonso, DF à noite, eu tenho que ir para o direito, né? Minha mãe quer que eu faça. E lá estava eu, né? Para cumprir a obrigação, né? De atender a expectativa da mãe. Falei, gente, mas isso, que aula chata. Não é isso que eu quero. Imagina, né? Estudar para isso, não é não? Aí, falei para ela, olha, cheguei no 4º semestre. Agora eu acho que eu já te provei que a gente passa, né? Tudo a gente, quando tem esforço, dá conta, né? Sim, não tem nada que seja impossível. Mas não é isso que eu quero no meu coração. Então, a vocação veio por aí, né? Então, amo cuidar mesmo de pessoas. E esse cuidado tem um olhar especial, tem uma escuta especial, né? Nos mínimos detalhes a gente lê esses comportamentos, né? Porque não é falado, é nos apresentado de outras maneiras, né? Então, é o que me fascina no dia a dia. E foi assim que surgiu, estamos aí há 21 anos nessa caminhada. Realmente, né? Não, o direito não terminou o direito. Não terminou direito. Nós estragamos um caminho, mas por uma bela razão. Por uma bela razão. Tá certo, tá certo. Muito bom, muito bom. É bom conversar com psicólogo. Né? Eu acho. E Lu, vamos falar um pouquinho sobre saúde mental e a pandemia. Como é que estão os nossos adolescentes? Então, vamos falar um pouquinho de saúde primeiro, né? Interessante porque quando a gente fala em saúde, vem tantos conceitos à nossa mente sobre o que é isso, né, Carla? Mas saúde, até muito pouco tempo atrás, era vista como uma ausência de doenças, né, de enfermidades. E depois, com o avanço de ciência, com o avanço, né, da área de saúde, né, da própria medicina, desse entendimento que a gente tem sobre qualidade e bem-estar de vida, a gente entende que saúde é muito mais do que isso, né? Uhum. E quando a gente fala de saúde mental é mais ainda, né? Porque é muito abstrato, né? Então não é só a ausência de enfermidades, né? A gente passa a ter um conceito, a OMS categorizou isso, classificou muito bem, né? Lá na década de 40 ainda, em relação a uma qualidade de vida, né? Você trazer um bem-estar em vários níveis de vida desse sujeito, tanto físico quanto mental, emocional e social, né? Então, quando a gente fala de uma saúde mental, a gente está falando desse bem-estar que é possível no dia a dia, com tudo que a gente tem de afazeres, de responsabilidades, né? De ajustes que a gente precisa na rotina, né? Então, quando a gente pensa em saúde mental na pandemia, a gente vê desafio, né? Um desafio que, assim, eu acho que foi a primeira vez que nós, brasileiros, precisamos de um ajuste tão rapidamente, né, sendo colocado para nós, em que a resposta precisaria ser muito eficaz, né, para que você se prevenisse, né, se mantivesse tranquilo, né, e eu acho que não houve na nossa história algo assim até então. Então, nos pegou muito de surpresa, né? Então, saúde mental, quando a gente fala dessa capacidade que todos nós temos, né? De nos adaptar a esses contextos que ocorrem no dia a dia, tanto numa esfera muito grande e ampla, como em nível mundial, foi o que aconteceu com a pandemia, quanto nessa questão individual das nossas pequenas coisas no dia a dia. Né, numa rotina, nos afazeres, nas coisas que ocorrem que a gente não espera, que são os pequenos incidentes da vida, né? Uhum. Quando a gente se ajusta bem e esse equilíbrio vai nos organizando, né, nos desafiando no dia a dia, mas a gente vai indo bem com ele, maravilha, a gente fala que tem uma saúde mental equilibrada, né? Funcionando bem, né?
Você Mas- falando parece fácil. É. Mas com o advento da pandemia, isso nos pegou muito de surpresa. Eu acho que ninguém estava preparado, né, para isso. A gente nunca teve uma catástrofe no país, né? A gente não participou de guerra alguma em que a gente tivesse que ir à luta à frente. A gente não teve grandes calamidades. Então, o brasileiro não está acostumado a isso, né? E a gente, de uma hora para outra, foi pego com notícias globais, né, em nível mundial, que fizeram com que a gente, primeiro, se alarmasse, né? Aí, quando a gente se alarma, parece que fica tudo, né, muito grande, né? O desconhecido nos assusta e surge o medo, né? E aí vem todas as complicações dessa saúde mental para se manter, né? Então, a gente teve uma dificuldade muito grande de ajuste. Muitas pessoas sofreram, ainda estão sofrendo, Eu tenho certeza. sabe? Porque tivemos aí índices maiores, né? Aumento muito grande de ansiedade, de depressão, né? De transtornos diversos em níveis psicológicos, né? Infelizmente, a gente precisando redobrar os cuidados, né? Então, assim, nós já éramos um país considerado o mais ansioso do mundo, né? É mesmo? Não sabia disso. Não. Somos o primeiro no mundo. É mesmo, Lu. Acho que devido ao nosso alto índice de autocobrança, sabe? Entendi. A gente tem uma mentalidade de que Cultural isso, é né? cultural, de que precisamos dar certo, de que não podemos falhar, de que as nossas decisões se tomadas hoje não têm uma volta amanhã, né? Que é tudo muito importante. Satisfazer as expectativas. As expectativas, né? Então, essa questão, e acho que a questão também da evolução, né? Dos recursos tecnológicos, né? Essas questões de mídia, tudo hoje, né? A gente fala, daqui a 5 minutos você vai ver, está sendo postado, né? Então, as pessoas passaram a ter uma exigência muito maior consigo mesmas, né? E a partir daí, a preocupação aumenta, os níveis de estresse aumentam, né? E a gente acaba padecendo, né? Então, somos o país com o maior índice de ansiedade no mundo. Já tem pesquisas depois da pandemia sobre isso? Temos bastante pesquisa já, apesar do curto tempo, né? A UERJ, por exemplo, fez uma pesquisa, até divulgou ano passado na The Lancet, falando, né, que a gente teve um aumento substancial do nível de ansiedade, em que os adolescentes, em torno de 50% deles tiveram ansiedade moderada e 68% em grau elevado. Caramba, né, com depressão e por aí vai. Os consultórios, dos meus colegas, infelizmente, estão assim sendo muito procurados e a gente cada vez mais com crianças, adolescentes, né, não só pessoas adultas, e numa idade até mais tenra, né, já com alguns transtornos alimentares, noites mal dormidas, né, e não é uma nem são duas, né, são várias noites já mal dormidas, aí a gente tem um problema de insônia, aí daqui a pouco já vira, né, uma depressão. E aí você vai assim, você tocou exatamente, acho que numa pergunta que eu gostaria muito de fazer, que deve ser a dúvida de várias pessoas que estão nos ouvindo aqui, pais e professores, né? Quais os sinais que uma criança dá de que ela está precisando de ajuda? Que coisa que acontece na família ou na escola que diga, olha, essa criança está precisando de uma ajuda externa para que a escola, por meio da orientação educacional, possa indicar e as famílias possam observar e... Eu gosto muito de dizer que a escola é o primeiro lugar que a gente vê os sintomas, sabe? Porque você falou isso primeiro na escola. No outro programa, né, cara? Porque na escola a criança está em meio social, ela não está representando um papel, né? Ela não está precisando de preocupar com atender as expectativas dos pais, que são as pessoas que elas tanto amam, né? E elas se soltam. Então, ali a gente consegue observar muita coisa, né? Então, quando o comportamento começa a mudar dessa criança, a gente já começa a ficar em um estado de alerta para com ela, né? Uma irritação, uma criança que é pacata, amena, tranquila, já não interage tanto mais, né? Ou ela está mostrando um comportamento mais agressivo, ou ela está mostrando um choro mais facilitado, né?
assim, sem uma possível causa aparente, né? Causa tem, né? O choro não é à toa. Isso. Mas sem essa causa aparente, não aconteceu nada ali naquele momento e ela está, né, fragilizada, apatia, né, um sono em demasia, um não querer comer, né? Então uma recusa na alimentação, tudo isso é motivo para a gente olhar e observar de mudança nessa criança, né, na qualidade de vida dessa criança, né? E muitas vezes a gente, né, e acredito que ocorra isso também no Dromos, que a gente chama os pais e eles se alertam e assustam porque falou assim, como? Mas eu não percebi, né? E vocês são as primeiras a darem esse sinal, né? E só depois chega no nosso consultório, né? Então, o papel da escola como uma prevenção, como um meio social saudável para essa criança se manifestar, para que ela exponha ali as habilidades dela, para que ela possa ali brincar, ter o aspecto lúdico como uma formação, né, a interação, o cuidado com o colega, né, tudo isso faz com que ela se fortaleça, né, faz com que dê recursos a ela para ela estar bem. Né? Olha, presta atenção, a Luciana deu um monte de chave para vocês, hein? Tanto para professores como para a família. Obrigada, Luciana, obrigada. E diante desse contexto, né, de pandemia, de saúde mental, o que é melhor para os adolescentes? Você impor uma rotina ou deixar eles fazerem livre? É tudo que eles querem, eu acho, não? Meu coração até dói com isso, porque... Carla, essa é uma dúvida não só sua, enquanto, né, orientadora em escola, mas assim, os pais me perguntam isso. Luciana, mas eu devo cobrar tanto assim? Mas eu devo deixar ele fazer o que ele quiser? Não. Eu brinco com os meus pacientes, e quem estiver me assistindo e for paciente, eles vão saber bem disso que eu falo no consultório. A gente tem 3 linhas, né? E elas são muito, muito claras. Tem coisas em que um filho ou um aluno, ele não precisa nem pedir. Ele sabe que ele tem autonomia para realizar porque é liberado na casa dele, na escola, no meio social que ele vive, é comum. Então ele não tem que pedir autorização para isso, está liberado. Tem outro, vamos no lado, né, contrário do expoente, ele não precisa nem pedir, porque é um não sonoro bem grande, né? Já é não. Porque sabe que ali não vai haver negociação. Né? E vão ter outras situações em que ele vai negociar com esses pais, vai negociar com a escola, vai negociar com a comunidade. Por quê? Porque vai ter momentos que é possível sim, vão ter outros que o não vão ser necessários também para poder ocorrer. Então, assim, ter uma rotina, ter limites bem estabelecidos, isso ajuda muito tanto a criança quanto o adolescente, como nós, na fase adulta, a nos organizarmos na vida, né? Porque se a gente lembrar do conceito de saúde e saúde mental, que é um ajuste, né, das nossas necessidades no dia a dia, a rotina nos ajuda a esse ajuste. Sim, com certeza. Né? Então, a gente tem uma previsão do que vem a acontecer, não nos pega de surpresa, a gente tem um script a seguir, a gente sabe o que esperar da gente, né? E por aí vai. Quando a gente realiza e fala assim, nossa, tiquei mais um item da minha lista, né? A gente tem um grau de satisfação com a gente mesmo muito elevado. Né? A gente não precisa estar postando o que fez para poder ter a satisfação. A gente sabendo o que fez, que cumpriu, já tem a satisfação. Isso. Né? Então, ter uma rotina é muito saudável para uma criança e um adolescente. Né? Precisa impor? Não precisa impor uma rotina. A gente pode sim negociar com essa criança ou adolescente, né? Dentro desses 3 eixos, né? Achei ótimo isso. Né? Tem coisas que aula, não vou discutir com você, você vai assistir, né? Então não tem horário, não vai matar, não vai burlar um sistema, não, você vai. Vai abrir a câmera na aula online. A natação hoje você não quer ir? Mas o que está acontecendo que hoje você não quer ir? Talvez então hoje você não precise de ir na natação, a gente repõe um outro dia. O que está acontecendo, né? Para você não ir. Então, assim, tem coisas que a gente tem que saber o que é negociável e o que não é negociável. Né? Acho dos 2 lados, então, né, Luciana? Dos 2 lados. Os pais e os filhos. E né? essa rotina pode ser montada com a própria criança e com o adolescente na participação deles. A criança é muito pequena, não tem autonomia para decidir sobre a vida dela ainda. Essa mãe vai perceber como que essa criança vive bem, se ajusta bem, tem uma qualidade no dia a dia dela, dentro da rotina que ela estabeleceu, e ver se está fluindo bem.
Se está fluindo bem, maravilha, a rotina vai indo tranquila e essa criança vai estar feliz, vai estar satisfeita, vai estar alegre e saudável. Opa, coloquei uma atividade na rotina dessa criança que pesou para ela, né? Opa, foi muito hoje a rotina do dia, ela ficou cansada, não preciso pegar tanto assim, né? Firme nesse sentido. Que também é um dos problemas, sabe, Carla? Porque o que aconteceu com muitos adolescentes na pandemia? Vinham num curso de vida com uma agenda extremamente cheia. Aí, de repente, tudo para. Uau, foi mesmo isso. Eu não tinha tempo tanto para pensar na minha vida e agora eu tenho todo o tempo do mundo e não estou fazendo nada, porque, né, muitas escolas naquele primeiro início, a gente precisou de uma adaptação, Sim, né? É verdade. Então, até as escolas precisaram se reajustar, falar, olha, daqui 15 dias a gente retoma, né? Então, ele falou assim, pronto, e agora? O que aconteceu na minha vida? A natação foi embora, o inglês foi embora, não tinha Foi mais nada, tudo, Tudo, né? Nem descer podia para Não, poder encontrar podia. os colegas, né? Então, esse adolescente parou e falou assim, opa, peraí, quem eu sou? Como que eu reajo? E aí começaram os problemas, né? Porque antes não tinha tempo de pensar sobre. Estava com a agenda cheia demais. Então, o importante da gente ter uma qualidade de vida não é encher uma agenda para que a gente não tenha tempo de pensar, se autoconhecer, refletir sobre as coisas do dia a dia. Fantástico isso. Né? Mas que a gente também precise de atividade, sim, para nos ocupar, para que a gente sinta prazer em realizar as coisas, nos sentirmos úteis frente às coisas do dia a dia para nós e para os outros. Né? Porque a gente também não tendo nada o que fazer num dia, o pensamento vem, que utilidade tem? Não verdade, é? É verdade. Então, é um equilíbrio, né, na situação em que o adolescente pode participar, mas não é ele quem decide por final das contas, né? Eu escutei nesse período de pandemia alguns adolescentes falando assim, eu nunca fiquei tanto na minha casa. Incrível, né? Incrível, né? Incrível. E eu completaria essa frase. Nunca fiquei tanto na minha casa com meus pais dentro dela. Exatamente. Sabe? E com mais alguém, né? Porque os pais saíam de manhã, voltavam muitas vezes na hora do almoço, às vezes nem voltavam. Não, é verdade. E chegavam no final da tarde e encontrava esse filho para dormir, jantar e dormir. Então, o período de tempo era 1, 2 horas por dia. E ainda assim, às vezes, alguns para brigar também, né? Então, agora eu preciso passar 24 horas com eles e como me organizo para isso? A gente teve um índice de divórcio, infelizmente, ao longo da pandemia, crescente. Né? O que é muito ruim. Nós tivemos situações de idosos precisando de cuidado e piorando o estado de saúde por conta da pandemia, do isolamento. Né? As nossas crianças, por exemplo, Ana Sofia com 2 anos, eu falei para Ana assim, Ana, como que você vai prender uma criança de 2 anos dentro de casa, sem contato? Porque para a idade dela, toda aquisição é gigantesca em um dia. Então, como que você faz isso? Não pode, a gente precisa de um equilíbrio, né, para tudo. Então, o ficar em casa, eu entendo, foi uma necessidade, nós precisamos mesmo de, né, até porque precaução. Nem conhecia direito a doença, não né? É nada, né? Nós estamos conhecendo verdade, agora, né? Então, a gente precisa, sim, equilibrar e falar assim, eu preciso levar o curso da minha vida adiante. E como fazer isso? Com qualidade de vida, com saúde mental, com saúde emocional, né? Com saúde física, para que eu possa prosseguir, né? E muitos perderam esse ajuste total. Tanto é que muitos não conseguem nem voltar, Luciana. Não conseguem voltar. Não. A gente fica assim, pensando, cadê fulano? Por que não retornou ainda, né? Não consegue voltar. Exato, verdade. Foi uma coisa muito complicada. Muito, muito. Agora, em relação à pesquisa, né, os nossos índices, nós tivemos, por exemplo, se nós formos comparar Brasil como Itália, China, enquanto eles tiveram 30% da população adoecendo, né, emocionalmente, mentalmente, devido a uma pandemia, o nosso índice chegou a 80% de uma população de uma amostra. Né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez pesquisa nesse sentido. Uau. E nós sofremos mais, né? Talvez pela questão histórica, né, de nunca termos lidado com situação semelhante. Eles já tiveram. A gente não tem inverno rigoroso aqui. Exato. Porque o inverno rigoroso é um treino, né? Porque as famílias ficam mais presas dentro de casa, exatamente. né? E aqui a gente não tem isso. Não tem. Então, a gente
padeceu bastante em relação a isso, sabe? Acho que ainda padece, não? Muito, muito, muito. Imagino que... E eu acho que isso não vai ser, esse reequilíbrio do indivíduo, né, mexeu em muitas áreas, né, de Sim. vida, né, ele não volta rapidamente, né. Eu falo que quando a gente tem um episódio ocorrendo na vida da gente, em que a gente leva um choque, esse choque dispara, né, adrenalina, cortisol e por aí vai no nosso organismo, mas rapidinho o organismo recobra esse estágio de equilíbrio e traz essa homeostase novamente. Assim ocorre com o nível mental e emocional também. Mas quando isso é prolongado no processo, esse reequilíbrio ele não é tão instantâneo assim, ele demora. E eu acredito que a gente ainda vai ter muitos anos ainda pela frente para falar assim, olha, voltamos a um ponto em que hoje eu tenho, sabe, uma condição fortalecida de seguir. Impressionante. Sabe? Agora, Lu, eu queria fazer uma pergunta para você com relação às redes sociais, né? E à saúde mental. Tem relação, não muito. tem relação? Como é que se dá essa relação? Eu falo que nasceu, acho que a geração do botãozinho, né? E eles são geração botãozinho mesmo, né? Rede social e tudo. Então, a gente percebe que eles lidam muito bem com a tecnologia, com os botõezinhos, com a rede social. E quando lidam bem com o aparelho, maravilha. Só que eles muitas vezes esquecem que atrás tem pessoas, né, com vida, com sentimentos, né, de carne e osso ali. E quando viu, já fez, né? Já falou. Já falou, já aconteceu. Já postou. E não tem volta, né? Então, assim, eu falo muito com os adolescentes, que maravilha, todo o avanço que a gente tem é para um uso melhor na nossa vida, né? Mas a gente tem que medir isso, sabe? Sim, Porque a gente usa com moderação, nos traz benefício. A gente usa em demasia, nos traz prejuízo. E esse prejuízo, ele é muito grande e a gente só observa posteriormente, né? Porque a gente vai criando um vício em relação às telas, que ele é muito grande, né? É muito simples. A Ana Sofia, com 2 anos, a mãe não deixava nada de tela, aí a gente, né, mexendo no celular, ela chegava para ver. E aí, né, apresenta um bonequinho, alguma coisa, daqui a pouco você vai ver, ela tá meia hora já em frente a uma tela. E ela então começou a trazer alguns comportamentos mais agressivos, uma ansiedade maior, uma irritabilidade maior, né? Que a mãe fez, falou, opa, peraí, vamos tirar e vamos colocar coisas de interação no lugar, né? Lúdicas, brincadeiras. Jogos físicos, né? Materialmente falando, né? E isso não é diferente no adolescente, nem para nós, adultos, né? Então, a gente hoje interage muito bem pelas redes sociais e quando está no tete-a-tete, não tem esse afago, esse carinho, né? Uma conversa gostosa como nós estamos tendo, fluindo, né? Porque não sabem se comportar, não sabem discorrer sobre, né? Por isso que a gente vê, às vezes, Luciana, num restaurante, né? As famílias vão jantar ou vão almoçar juntas e cada um está com o seu celular. Né? Cada um com o seu celular. Porque é mais fácil interagir com o celular do que entre eles, né? Entre a família. Eu tinha uma família no consultório em que eles se falavam dentro de casa, entre os quartos, pelo celular. Ninguém levantava mais para chamar os outros. Que coisa complicada. Complicadíssimo. Eu tô aqui, né? Pelo WhatsApp, Então, o que a gente vê com rede social é um aumento de ansiedade, é um imediatismo muito grande. Eu postei, eu já quero que o outro me responda, ele tem que ter visto, então eu vou ver se está marcado com um sinalzinho de que já recebeu, sabe? Uma irritação maior, né? E por aí vai ocorrendo, né? E os transtornos vão sendo trazidos. Né? Lógico, a gente tem uma carga genética com predisposição a alguns transtornos, mas muitos outros são devidos às nossas rotinas, os nossos costumes no dia a dia. Né? E aí a gente traz coisas que não necessariamente iriam surgir naturalmente, né? E a gente precisa prestar atenção nisso. Pois é, agora vamos falar de futuro no Dromos, Carla? Vamos falar, não é? E já assim, a gente ouviria você o tempo inteiro, mas o programa já indo para o final, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que nós vamos ter uma mudança no ensino médio, né? No Brasil todo, vocês sabem, é um decreto, a partir de janeiro de 2022,
Todas as escolas públicas e particulares terão implantado o novo ensino médio. E dentro do novo ensino médio, na Base Nacional Comum Curricular, há a previsão do projeto de vida do aluno. É bem legal, porque põe o aluno como protagonista da história dele. E lá no Dromos, quem vai comandar tudo isso é a Luciana Velar. Então, nós temos aí o projeto de vida a partir do ano que vem com a Luciana. Dá um spoiler pra gente, Luciana, que você está pensando nisso. Vamos lá. Primeiro, quero agradecer, né, esse convite maravilhoso que surgiu. E é um prazer, né, a gente poder estar mais pertinho no dia a dia. Em relação a esse trabalho, eu acho fantástico. Por quê? Muitas vezes a gente chega com um aluno num terceiro ano repleto ainda de dúvidas, de incertezas, de cobranças, né, da família, como aconteceu comigo, né, em relação ao que escolher, ao como levar minha vida no futuro, e aí com uma série de questões emocionais à tona, né, sem serem trabalhadas, sem esse indivíduo ter autoconhecimento, sem esse indivíduo ter dominado ali pelo menos um pouquinho a base, né, que vai alicerçar todo o caminho de vida dele. Então, esse projeto eu vejo como uma grande oportunidade de nós trabalharmos com esses alunos e eles poderem ser fomentados naquilo que eles já têm de potencial, que são as habilidades que eles já trazem, né, eles serem então despertados nesses potenciais que às vezes eles têm e nem sabem que estão ali, né, e que podem estar sendo aflorados, né, e também trazer todo esse autoconhecimento, né, essa possibilidade de trabalho, né, sobre suas fraquezas, suas limitações, né, porque hoje elas muitas vezes podem nos incomodar, mas quando a gente trabalha, as encara de frente, né, e pode então criar estratégias para lidar com elas ao invés de serem fraquezas, elas passam a ser fortalezas nas nossas vidas, né? Então, eu acredito que esse projeto venha trazer realmente uma contribuição nessa formação desse indivíduo, para que ele tenha mais, vamos colocar assim, o controle na mão dele, né? Tanto para a expressão, quanto para uma questão interna, de falar assim, eu sei para onde eu estou caminhando, eu sei o que está aqui dentro, né? Eu sei o que está passando pela minha mente e conciliado com o meu coração, né, para seguir a minha vida dentro dessa vocação, né, que a gente muitas vezes precisa. Muito legal, muito legal. Vai ser muito legal esse 2022 com a Luciana conosco, né? A gente terminou, Carla, acredita? Rápido. Pois é. A Carla gostou da bancada. Eu ficava aqui a tarde inteira, só ouvindo a doutora Pois Luciana, muito legal, muito legal. Eu vou passar para vocês, para dar a palavrinha de vocês de última consideração. Bom, eu mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui, foi maravilhoso, né? Cada dia a gente aprende um pouquinho mais, quando a gente acha que sabe alguma coisa, a gente percebe que não sabe nada, né? Todos os dias a gente aprende. Então, foi muito bom, professora Mabel, mais uma vez, muito obrigada, adorei o convite. Eu que agradeço, Carla. Luciana, sem palavras. Minha colega de trabalho agora, adorei. Amei essa posição, mais ainda. Não é? Minha colega de trabalho. Seja muito bem-vindo ao Colégio Dromos. Você vai ser muito feliz junto conosco, viu? Obrigada, lá nós não somos um colega, nós somos uma família. E é interessante, Carla, porque quando inicialmente conheci a Mabel, né, e aí, muito lá atrás, como ela mesma falou, eu já tinha no meu coração. Quando tudo foi desenrolando ao longo da vida, já tinha como minha família. E isso vem só se reforçando no dia a dia. Lindo, então, obrigada. assim, é uma gratidão que eu tenho por vocês, né, no dia a dia. É uma confiança enorme no trabalho de vocês, né? A gente não precisa apostar nesta que vai dar certo. Eu tenho certeza que sempre dá certo, porque estando na mão de vocês, não tem como dar errado, né? Tá sempre muito certo. E é uma alegria estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, né? E muito obrigada por todo esse carinho. E vamos seguir, não é? Muito obrigada, Luciana. De coração. Muito obrigada. Agradeço, não só por hoje, por uma vida de amizade, obrigada. de parceria, Eu como a gente caminhou juntas, né? Temos muito pela frente. Muito. Agora, então, né? Tá vindo a Ana Sofia aí. Pois a Ana Sofia tá lá. Carla, obrigada, viu? Eu é que agradeço. E a você que esteve conosco, muito obrigada mais uma vez por tua participação. Eu tenho certeza que você gostou, o papo aqui sempre muito bom, né? Então, entre lá no nosso canal, se você não se inscreveu,
Vai lá, se inscreve, curte, compartilhe, nos ajude a divulgar essas ideias que são tão maravilhosas e que nascem no coração de uma pessoa, mas é abençoada por Deus. Muito obrigada, sejam bem-vindos.